Olá, a paz de Deus, ótima noite para todos. Tô olhando a cachorra ali, ver se ela não tá destruindo nada. Perdoa. E ótima noite para todos. Hoje é segunda-feira, dia 21 de novembro de 2022. Acabei de chegar agora do culto. Hoje Deus preparou, foi no culto na Vila Pazini. Culto maravilhoso. Pera aí, gente, eu vou ter que tirar a cachorra dali porque ela vai destruir alguma coisa. Pera aí, um instantinho, por favor. Sai daí, fora. Sai daí. Sai daí. O que você tá fazendo aí? Se manda. Anda. Sai daí. Fica inventando moda aí que você vai ver. Perdoa os trajes aí, tô de short. Mas tô em casa, não imaginei que eu ia levantar aqui e aparecer eu de short. Né? Cachorra ela não dá paz, ela não dá tranquilidade. Né? Eu na verdade eu uso muito pouco short. Uso à noite. Mesmo assim eu uso mais moletom. Né? Só que tá calor, tá. Hoje estou usando short. Mas assim, ninguém me vê de short. É muito raro. Até eu fui pego de surpresa aqui no vídeo. Não era pra mostrar. Mas enfim, fui ali na Vila Pazini, um culto. A felicidade estava no olhar das pessoas. Culto cheio, tá lotada a igreja, assim, lotada com lugares, né? Lotada, lotada, né? Já não tinha tantos lugares, estava procurando lugar para pôr o povo. Mas lotado, um culto maravilhoso. Quem atendeu hoje lá foi o irmão Edivaldo da cidade Intercap. Assim, desde o começo, comunhão. Até eu dei muito glória. Dei muito glória, aleluia. Porque linguagem, o Senhor manifestou. Culto maravilhoso. E estou bastante contente com isso. E começando assim, falando dessa parte, mas talvez Deus me deu, queria falar alguma parte. E Deus falou maravilhosamente, né? Diz que a igreja tinha alguém, ou tinha algumas pessoas, né, na igreja que estava ali oprimida, estava triste. E eu estava me sentindo assim, triste. Deus acabou falando assim, face a face comigo novamente. Diz que em alguns lugares, né, gosto de dividir, gosta de rachar, né, mas Deus iria fazer uma obra, uma, uma, uma grande obra na minha vida, né? Ele disse que eu iria para o norte, iria para o sul, né? Mas eu voltaria para essa cidade, né? E muitos ficariam de queixo caído. Foi essas palavras mesmo, se eu salvo engano. Muitos ficariam de queixo caído. E é tudo que eu quero. Eu quero ir para fora. Eu quero servir a Deus, né? Andar por esse Brasil afora e até o mundo, se for necessário. Se for possível, né? Necessário é. Não sei se eu sou capacitado para isso, mas e se eu vou poder fazer isso, né? Dentro da estrutura que eu quero para mim, né? Mas pelo menos a América do Sul, América Latina aqui inteira, América Central, Sul, todinho, eu tenho pretensões sim de viajar isso tudo, servir a Deus, né? Porque o inimigo ele vai cair. Tem muitos aí, que nem disse, muitos aí que estão torcendo pela minha derrota, ele já é um derrotado. Esse adversário que fala na boca de muitos, que usa muitos, né, no pensamento, na boca, enfim, na articulação de que eu vou ser derrotado, ele já está derrotado porque eu já estou pisando na cabeça dele. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Né? Os meus planos, os meus projetos, tudo vai vencer. Né? Eu vou voltar. Eu vou, mas eu volto. Eu volto. Talvez não sozinho, talvez com companheiros, né? Feito por aí, alguns companheiros, para, né? Explanar, para falar das obras que Deus fez por aí, né?
que Deus usou a mim e a quem está comigo, né? Aqueles que estiverem comigo, os companheiros, né? Porque eu não tenho medo do inimigo. Onde Deus mandar a gente ir, a gente vai. Se tiver que entrar dentro de lugares difíceis, nós entra. Eu não tenho medo de nada, não. A gente tem que ter coragem, porque, como disse a palavra, quem está com Cristo não tem medo de nada, nem de morrer. Nem de morrer, eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo. Não tenho medo de nada. De nada. Não tenho medo de nada. Nada, nada, nada. Vou vencer tudo. Tudo. Né? O adversário, hoje eu estava realmente pensando, falou, Senhor, eu vou pro culto hoje, tu me responde, né? Eu sei que tu tem se mostrado tanto, né, na minha vida, tanto que tu tem se mostrado que tu tá comigo, mas hoje eu tô fragilizado. Me diz se alguma coisa mudou, Senhor, entre eu e tu. Se algo mudou, se algo, né, se eu tô te desagradando em alguma coisa, se as coisas que eu tenho falado nesses últimos dias, se tem te desagradado, se eu estou errado, se eu estiver errado, me diga, Senhor. Né? Eu falei isso com Deus hoje, né? Isso eu decidi, foi agora, eu estava com irmão, né? Fiquei mais ou menos uma hora e pouquinho lá nesse irmão, né? Falando das coisas de Deus, né? Falando das coisas de Deus, né? Das obras, das coisas de Deus. E lá eu lembrei, né? Hoje, segunda-feira, hoje tem culto lá na Vila Pazinho. Eu vou na Vila Pazinho, até convidei, vamos, mas eles tinham outro compromisso, ele e o pessoal dele, né? Tinha outro compromisso e acabou que não deu pra ir. Mas aí eu fui, que noite agradável demais. Saí de lá confirmado, né? Eu tô pisando já na cabeça do adversário, eu vou pisar na cabeça dele, eu vou servir a Deus. Eu vou servir a Deus. Deus vai criar uns caminhos na minha vida, vai trazer aquilo que eu preciso, as necessidades que eu tenho para poder servir a Deus e para poder sobreviver, para me poder. O Senhor vai trazer, né? Eu vou vencer o adversário, vou dar pedrada nele. A palavra foi Davi luta contra o gigante, primeiro Samuel, né? Eu vou dar umas pedradas na cabeça desse gigante, ele vai ter que cair, né? Muitos, muitos que estão em torno da gente, né? Eles, na verdade, muitos querem a nossa derrota, né? E eu vi até esses dias aí dizendo aí de inveja, acho que foi inveja o nome, é inveja, né? Eu tinha ouvido isso uma vez, né? Eu fiquei pensando, falei, que inveja, né? Será que é eu ou é o contrário? Eu não tenho inveja de ninguém. De ninguém, de ninguém, de ninguém, de ninguém, de ninguém. De nada. Eu não tenho inveja de nada. De nada. Nada. Se o cara comprar um carro, uma Ferrari, quiser dar um amigo meu, pra mim, não tem inveja disso. Eu não tenho. Ah, dom. Eu sou péssimo. Uma pessoa que eu não me vejo com dom nenhum. Eu só tenho dom, eu só tenho franqueza. Eu tenho franqueza espiritual. Isso eu tenho, franqueza. Mas como é que eu posso medir a franqueza do outro? Eu não sei da franqueza de mas eu tenho franqueza, de falar, de, né, firmeza naquilo que tenho, né? Mas dom, pra mim, não tem nenhuma pretensão de dom, de linguagem. Deus me dá uma partezinha aqui, mais do que suficiente pra mim. Eu não tenho nenhum interesse de ficar, de calamanaia, de não sei o que. Não tenho nenhuma. Não sei nem lidar com isso, nem que. Pra mim, não vejo nem serventia pra mim, né? Não vejo, né? Não falando mal, né? Cada um, Deus dá um dom, dá uma coisa, uma porção diferente. Às vezes até igual que o outro, mas eu não tenho nenhuma pretensão disso. Inveja de quê? Do que seria essa inveja? Né? Inveja não tem. Inveja de quê? De um cargo, de um ministério? Não, nunca. Não quero isso pra mim. Nunca. Então, o adversário, muitos que estão em torno da gente, né? E às vezes eles se calam, eles se calam, né? Tem até um sorriso no rosto, mas é fingimento. É fingimento, né? Mas Deus, é difícil trabalhar isso.
é difícil, mas isso tem conserto. Tem, o Senhor conserta. O Senhor conserta tudo, mas essas pessoas precisam querer consertar, né? Precisam começar a criar caminhos, né? Mudar os seus hábitos para poder mudar o seu sentimento, né? O sentimento de um cristão, o sentimento de um homem, sabe? De um amigo, de uma pessoa de, né? Bondade é um dom, né? Bondade é um dom. Embora, assim, eu falo assim, eu tenho bondade, eu acredito que eu sou uma pessoa de certa forma boa, mas eu tenho coisas ruins também. Ao mesmo tempo que eu faço uma bondade, às vezes eu acabo machucando aquela bondade de uma. Não, tô falando que isso é uma coisa corriqueira, mas acontece, né? Dessa bondade ela ficar no mesmo momento, eu já um sentimento bravo, de braveza, de alguma coisa, me tomar e estragar a bondade que às vezes tem no meu coração, né? Mas eu acho bom, acho que todo mundo tem que buscar talento, né? Talento, esse meu vídeo aqui. Todo mundo tem que buscar uma bondade, a bondade, o sentimento de bondade, o sentimento fraterno, né? O que é fraterno, gente? Fraterno, quem é fraterno, gente. Você vê uma pessoa, você vê uma pessoa chorar, você dá vontade até de chorar também. Eu sou assim, me dá vontade até de chorar. Vejo uma pessoa passando por um problema, que nem meu irmão, vou até responder ele agora aqui, porque eu falei que ia responder. Me falou uma parte, tá passando por uma parte lá, mandou uma mensagem, pediu oração, né? E eu fiquei assim, me deu vontade de chorar, na verdade me deu vontade, não, eu chorei. Caiu umas lágrimas no meu rosto, assim, né? Desceu as lágrimas, porque isso pra mim se chama fraternidade, é você chorar com os que choram, né? Você sentir o que o outro está sentindo, né? Isso é fraternidade. Isso tem que ser de verdade, não pode ser, né? Agora, como que faz isso? As pessoas têm que começar a descobrir, né? Tem que começar a exercitar o amor. O amor que faz a gente. É, que nos condiciona, né, a uma situação de partilha, né? Partilha do, do, do estado bom, do estado ruim, do choro, da alegria, né? Então é isso daí. Eu vou encerrar, né? Mas eu queria dizer também, assim para você que está aí vendo esse vídeo, né? Que talvez a tua vida esteja, você esteja passando por momentos de grande dificuldade e você não sabe o que vai fazer, né? E essa dificuldade eu também passo às vezes. E já passei muitas, né? Muitas dificuldades terríveis na minha vida, né? Onde eu olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para o céu, olhava para e falava assim, né? Não há condições, né? Não tem o que fazer, né? E aí às vezes nesses momentos eu só tinha uma alternativa, era a única, né? Era conversar com Deus. Eu não sabia, assim, eu sempre conversei com Deus, mas pode que você não saiba nem conversar com Deus, mas não importa se você não sabe. Deus, ele entende você, na sua respiração ele entende você, no seu choro ele entende você, na sua tristeza ele entende. Às vezes você não precisa abrir a boca e Deus já sabe o que você está falando. Às vezes, só de você ligar o seu pensamento em Deus, Deus já viu o seu pensamento ligado a Ele, né? Agora, se você puder fazer um esforço e conversar com Deus, não precisa abrir a boca se não quiser, pode ser em pensamento, né? Você pode chegar e falar com Deus, Senhor, do teu jeito, da maneira que você achar que consegue, né? Mas aqui só para exemplificar, né, Senhor, olha a minha situação, me socorre. Eu não te conheço, ou eu tenho pouca intimidade contigo, eu tenho quase nada de intimidade contigo, ou até tenho intimidade contigo. Me socorre.
aparece na minha vida. Mas você precisa crer, né? Descansar o teu coração, a tua mente, na medida do possível, porque é difícil mesmo. Quando nós estamos numa situação difícil, descansar a nossos pensamentos, a nossa mente, nosso coração, a nossos anseios. É muito difícil, mas confia no que você está fazendo, no ato de fé. Isso se chama fé. Eleva os teus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Né? O monte, onde é o monte? Onde os teus olhos alcança, mas não é os olhos, a visão. Ah, eu preciso olhar para aquele prédio ali, eu preciso olhar para aquele monte. Não, não precisa. Né? Você pode até fechar os olhos e enxergar o infinito e falar assim: eu elevo meus olhos para o infinito. Não precisa falar essas palavras, mas estou levando meus olhos para o infinito. Estou buscando Deus. Aí só que aí você creia, né? Senhor, eu estou falando contigo. Me socorre. Cria um caminho na minha vida para que eu possa resolver meu problema, a situação que estou, né? E, se possível for, se você conseguir, escute, fique em silêncio e Deus vai falar contigo, né? E acredite, Deus vai te sinalizar de alguma forma, alguma coisa, né? E se Deus te sinalizar, te mostrar, te dar um sentimento, qualquer coisa, né? Faça aquilo que Deus está. Sentimento, o sentimento de Deus é sentimento bom, é de vida com abundância, viu? Sentimento bom. Então, se você sentir algo bom, algo que vai te aproximar de Deus, que pode transformar, que pode ser um caminho, né, na tua vida, faça. Porque é Deus te mostrando em espírito, né, na tua alma, né? E isso, né, você pode acreditar, isso vai ser o começo de uma relação tua com Deus. Deus seja louvado.